Seja bem-vindo à nossa primeira aula do nosso primeiro módulo, onde estamos aprendendo a arte da pregação em 7 dias. Bem, queridos, nós vamos falar hoje sobre como um pregador deve se preparar, tá? Hoje nós vamos ver a primeira aula, e nessa primeira aula eu quero, antes de qualquer coisa, explicar para você 2 coisas essenciais na vida de um pregador. Primeira, o pregador tem que ter espiritualidade. Se o pregador não tem espiritualidade, o que ele vai passar diante das pessoas? Apenas um discurso vazio, que muitas vezes não causa nada, nenhum tipo de efeito na vida dos ouvintes. Então, a segunda coisa que um pregador precisa compreender e precisa ter é conhecimento teológico, o conhecimento teórico, para que ele possa estruturar a sua mensagem. E tudo aquilo que ele falar sair de forma ordenada, de forma clara, com começo, meio e fim. Um dos grandes problemas que vemos hoje é que muitas pessoas elas começam a falar, né, tanto um discurso como uma pregação, e então elas não trazem clareza, o entendimento daquilo que falam. Começam numa coisa, depois vão para outra totalmente diferente, depois terminam em outra que, às vezes, até uma coisa absurda que ninguém esperava que ele fosse falar aquilo, porque não tem nexo, não tem concordância, não tem uma linha de entendimento com clareza e que possa levar as pessoas a compreenderem ou aprender alguma coisa. Então é para isso que nós estamos aqui, para ensinar você a organizar essas coisas e não se perder na sua pregação. Eu sei que muitos de vocês, quando são chamados, né, de última hora, de forma inesperada, para fazer uma oração, mesmo que seja pequena ou curta, diante das pessoas, né, dá um nervosismo, né, dá um frio na barriga, dá uma tremedeira, e tem gente até que passa mal quando ouve. Vem cá, vai fazer uma oração, a pessoa não sabe para onde é que vai. E principalmente se for chamar para dar uma saudação na igreja, ou até mesmo uma palavra breve. A pessoa fica totalmente perdida e desestruturada. Né? Infelizmente isso acontece muito. Mas é por questão de insegurança. Eu costumo dizer que quando nós nos convertemos, nós somos como bebês, como criancinhas, como bebezinho mesmo. E bebezinho não sabe falar. Então não adianta você botar um bebê para falar, porque ele não vai falar, ele não vai saber nem que você está mandando ele falar, porque ele não tem entendimento ainda. Quando nós estamos estudando a respeito da palavra, nós vamos começando a desenvolver habilidades que nós temos em nós, que Deus já colocou. Você vai desenvolver coisas dentro de você que você jamais imaginou que poderia fazer. Eu acredito grandemente que se você está aqui nessa aula, é porque o Espírito Santo trouxe você com o objetivo de te fazer crescer, de capacitar você para o ministério. Tá? Eu acredito muito nisso. Então tenha calma, fique tranquilo, que nós vamos chegar lá, ok? Então somente você pegue aí caneta, pegue aí um papel para você fazer suas anotações, porque geralmente a gente esquece de 80% a 90% de tudo que a gente ouve, e quando a gente anota, a gente consegue gravar mais. Todas essas aulas que nós vamos ter, elas vão ser seguidas de exercícios, tá certo? Essa nossa primeira aula agora, que nós vamos estar falando sobre a importância, primeiramente, da espiritualidade, ela não vai ter exercício, mas as próximas vão ter exercícios. E é importante que você esteja aí preparado, porque eu vou querer um feedback de você, ok? Então vamos lá. Nós precisamos entender, primeiro que tudo, que um pregador, ele não pode ter uma vida de pregação desassociada de uma vida de oração. E primeiro é preciso entender o que é oração, tá? O dicionário vai falar para a gente que oração é um ato religioso com o fim de ativar uma ligação. Então é nessa ligação aonde vai haver uma conversa, um diálogo. Bem, quando nós vamos olhar em suma a oração, isso está dentro, porém ainda não é a oração verdadeira que Deus espera. A Bíblia foi escrita num idioma chamado grego koiné. Tá? Existiram 4 formas de grego. Houve o grego antigo, o grego bizantino, o grego koiné e o grego moderno. A Bíblia, no Novo Testamento, foi escrita no grego koiné. Então, se você for tentar entender as Escrituras pelas outras formas de grego, você não vai compreender. Só vai compreender a Bíblia pelo grego koiné. E no grego koiné, a palavra oração ela aparece como proseuché. Proseuché significa invocar,
chamar, suplicar a uma divindade. Então, quando diz assim, alguém está orando, alguém está invocando, alguém está clamando, alguém está suplicando a uma divindade, tá? Os discípulos na época de Jesus, eles queriam entender como era o diálogo da alma. Eles queriam entender como é que a alma poderia se comunicar com o Criador. Então eles compreendiam que a oração não era simplesmente aquilo que eles aprenderam como tradição, como ritual. Assim como os católicos, né? Eu já fui católico também, né? Eu cresci num lar católico e nós fomos ensinados a rezar. A reza, na verdade, ela vai contra a verdadeira oração. Porque Jesus, ele nos ensina a orar e no capítulo 6 de Mateus, Jesus diz que nós não devemos orar como os gentios, que fazem vãs repetições, ou seja, repetições sem sentido, repetições vazias, que não produzem resultado e que não agradam a Deus. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, seu amor pela criatura, sabendo que nós, como seres humanos, estamos em evolução, aprendendo cada dia mais, e que fomos colocados dentro de uma cultura de engano, lá no princípio, né, na nossa base, Deus, ele tem misericórdia de nós e ele não responde às rezas. Deus responde à linguagem da alma que existe em cada um católico, em cada um, cada pessoa que não tem uma religião, ou cada pessoa que até de alguma outra religião diferente, mas que tem uma sinceridade no seu coração e que clama ao Senhor e que pede ao Senhor, Deus, ele ouve a alma, Deus ouve o clamor da alma, então Deus responde. Por isso que tanto católicos como evangélicos, como até espíritas também e outras pessoas que não têm religião, são atendidas por Deus. O grande problema é que elas dão o reconhecimento a quem não é para dar o reconhecimento. Eles transferem a glória de Deus para ídolos ou para coisas, como muitos fazem, né? Transmitem a glória para o universo. Quando, na verdade, o universo não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso é Deus e o mundo espiritual, que Deus deu uma ordem para agir em seu favor por causa de um clamor da alma. Então, a oração verdadeira, ela não é uma oração que vem do intelecto, que vem do pensamento. Embora o pensamento, o intelecto, claro, a nossa razão está no meio disso. Mas existem emoções, existem sentimentos que estão dentro de nós que provocam uma movimentação no reino espiritual. Então, o pregador, ele tem que estar em linha com essa vontade de Deus. É que a alma do pregador se alinhe com o Espírito Santo. Então, Deus entende a linguagem da alma. Então, para Deus, a oração verdadeira é a oração que vem da alma. Pregador, você precisa entender isso. Quando você for orar, você tem que se entregar. Isso é muito importante para você compreender as vontades de Deus e receber em percepção espiritual o que vem do alto. Você não pode entregar aquilo que você não tem. Você tem que ter uma mensagem que vem de Deus. Temos um grande problema hoje com muitos pregadores. É que só deixam para fazer oração na hora em que vão pregar depois que prepararam o seu sermão. E isso não é uma coisa muito saudável espiritualmente. Então, o pregador tem que ter espiritualidade. Se ele não tem espiritualidade, ele não tem unção. Se ele não tem unção, a sua mensagem não causa nenhuma reação. Então, oração mais unção gera reação. O pregador tem que ter oração para poder ter unção, para gerar uma reação nas pessoas que estão ouvindo ele. Então, oração, unção, para promover reação. O pregador tem que ter uma vida de oração para ter unção, para poder provocar reação nas pessoas. A reação é o que verdadeiramente interessa a Deus, porque é na reação em que vai haver transformação. Deus só vai transformar alguém que ouve um pregador quando o pregador é alguém que se submete a Deus em oração e que está debaixo da unção. Ok? Então, primeiro que tudo, se prepare orando antes de preparar a mensagem. Isso é altamente importante. Tenha uma relação com Deus diária. Tenha um devocional todos os dias. Isso vai fazer muita diferença. Quando você abrir sua boca, Deus vai encher você. Então tem muito pregador
que tem um conhecimento teológico muito profundo, conhecimento verdadeiramente arrasador, porém não causa efeito nenhum na vida de ninguém. E tem irmãos simplesinhos, que não têm conhecimento teológico, mas que quando falam, irmãos, eles falam com uma unção tão grande que corta o nosso coração, que traspassa o nosso interior, trazendo uma revelação de Deus para a nossa vida e nos mudando totalmente. Porque a diferença está no período em que você passa orando. Sua oração vai promover unção, que vai promover uma reação, ok? Nunca esqueça disso. Primeira coisa na vida de um pregador: oração para ter espiritualidade. A espiritualidade vai promover unção e a unção vai promover um resultado favorável que está no coração de Deus, que é o que Deus quer que você faça. Se eu tenho um instrumento e o instrumento não dá o som que eu quero que ele dê, então eu vou ter que mexer nesse instrumento. Eu vou apertá-lo. Como um violão. Você pegou um violão e está tocando e o violão está desafinado. O violão não está em linha com aquilo que você quer sonoramente que seja projetado. Então você vai para a afinação, e na afinação vai ter aperto, irmão. Na afinação vai ter acolcho. E quanto mais acolcho, mais você é esticado. Quanto mais você é esticado, mais você sente. Quanto mais você sente, mais você sofre. Até você chegar na afinação certa. Deus quer que você se afine com Ele, para que Deus dê as notas perfeitas e certas em você, para você provocar um som agradável, que vai atingir a alma dos outros que vão te ouvir. Jesus te chamou para ser pescador de almas, pescador de homens. Mas você precisa aprender a estar na mesma frequência. E para estar na mesma frequência de Deus, você tem que estar tendo uma vida de oração. Amém? Então vamos lá, vamos seguir. Qual é a importância da oração? A oração é muito importante por vários fatores. Primeiro, a oração ela vai provocar paz e tranquilidade. Se você é alguém que deseja pregar e você está construindo uma mensagem, essa mensagem, ela, no princípio, vai provocar em você insegurança. A insegurança, ela vem por causa do medo de errar, por causa do medo de não fazer da forma certa, por causa do medo de falar em público e mostrar para as pessoas que você não tem o domínio, de ser julgado, de ser condenado pelas pessoas simplesmente com o olhar delas, né? Isso acontece muito. E depois nós vamos ver algumas técnicas aí para você não ter o nervosismo, né, ao estar diante do público. Depois a gente vai estar passando isso nas próximas aulas. Mas eu quero que você guarde inicialmente essa verdade. Então a primeira importância da oração é que a oração ela promove paz e tranquilidade. Porque quando você está diante de Deus e ouve uma mensagem de Deus, você tem tranquilidade que Deus colocou no seu coração. Então agora, a paz que excede todo entendimento vai estar vindo sobre você, porque você andou com aquele que é o dono da mensagem. Tá? Jesus disse que quando a gente fosse falar em público, principalmente diante das autoridades, a gente não deveria temer. Porque ao abrir da nossa boca, ele colocaria o Espírito Santo em nossa vida para que as palavras certas saíssem de nossa boca. Então as palavras certas vão sair da sua boca quando você estiver com esse momento de envolvimento com Deus por meio da oração. A oração ela vai promover segurança, porque Deus vai falar através de você. Tá? A outra importância da oração é que a oração ela vai promover unção. Como a gente já falou. Ela vai promover também na sua vida o direcionamento de Deus para você fazer as coisas como Ele quer que você faça. Ele vai mover você para uma percepção espiritual de tal forma que você vai conseguir sentir todo o ambiente e a atmosfera à sua volta e vai perceber e sentir o coração das pessoas quando você estiver pregando. A percepção espiritual que é gerada através da sua oração, ela vai fazer você ter o domínio da situação. A Bíblia diz que quando Jesus pregava, Jesus dominava as pessoas. As pessoas ficavam dominadas na sua pregação, elas não olhavam para o outro lado, elas continuavam com os olhos fixos nele. Porque Jesus tinha uma vida intensa de oração, e essa vida intensa de oração promovia nele uma unção de tal forma que ele prendia as pessoas, e ele percebia que as pessoas estavam atentas a ele, e tudo que ele falava ia como flechas incendiadas no coração delas. O pregador tem que ter essa percepção, e tem que ter essa compreensão.
A sua oração, ela vai fazer com que as suas palavras saiam como flechas, pegando fogo no coração das pessoas. Isso vai fazer toda a diferença, entende? A oração também, ela vai promover, ela é tão importante que ela vai promover em você a manifestação dos dons espirituais. Você vai ser usado nos dons quando você estiver debaixo de uma espiritualidade que realmente agrada a Deus. Os dons espirituais, eles vêm fazendo com que você opere, fazendo com que toda palavra que você fala seja confirmada por um sinal. Se você estiver pregando sobre cura, no final da sua ministração, você for fazer uma oração de cura, as pessoas vão ser curadas. Se você estiver fazendo uma pregação sobre salvação, no final da sua pregação, quando você fizer o apelo, as pessoas vão ser salvas. Se você está fazendo uma pregação sobre batismo com o Espírito Santo, quando você terminar que você orar pelas pessoas, elas vão ser batizadas com o Espírito Santo. É muito especial, importante, poderoso a oração. Entende, amados? Ela é a chave que abre a porta para o sobrenatural. Ouvi isso uma vez de um escritor que estava falando sobre o poder da oração, e ele fala que a oração, ela é uma chave que abre a porta para o sobrenatural. O sobrenatural vem quando a oração, ela existe. E aí eu comecei a compreender isso de uma forma tão intensa que eu coloquei isso na minha vida. E todas as vezes que eu vou orar, eu oro como se eu estivesse com uma chave abrindo uma porta, e aí então o portal se abre e eu sou levado para dentro do mundo espiritual. Lá no mundo espiritual, Deus fala comigo, eu vejo coisas, eu ouço coisas, eu vejo o Espírito Santo operando, fazendo, os anjos de Deus, eles aparecem, sabe? A manifestação poderosa do Senhor, ela acontece por causa da oração que abriu a porta para a gente entrar no sobrenatural. Então a oração não é simplesmente algo teórico, algo intelectual, como é visto, né, no Antigo Testamento. As pessoas, elas oravam simplesmente como se fosse uma reza, quando na verdade a oração, ela é algo intenso, porque ela exige que a sua alma seja apresentada diante de Deus e ela se derrame diante do Senhor. A oração verdadeira, ela é o diálogo da alma com Deus. Amém, amados? A oração é tão importante e nós vemos isso na vida dos grandes homens, os grandes avivalistas, né, do século XX, do século XVIII e XIX. Homens que verdadeiramente oravam com intensidade. Quando abriam suas bocas, meu Deus, Deus fazia as coisas sobrenaturais acontecerem. Aí a gente vê lá Duane L. Moody, né, um dos grandes avivalistas, ele ganhou mais de 500 mil almas para o Senhor no seu ministério. Irmãos, é uma coisa assim, exorbitante. Ele era usado por Deus poderosamente. Vamos ver homens como Charles Spurgeon. Spurgeon é considerado o príncipe dos púlpitos, né? O príncipe dos pregadores. O cara tem uma vida intensa de oração. Quando você vai ver a biografia dele, o negócio é uma coisa fenomenal. Mas quando ele pregava, suas pregações eram tão poderosas que ele fazia as pessoas entrarem dentro da pregação. Tem uma pregação dele chamada Pecadores nas mãos de um Deus irado. Diz que quando ele pregou essa pregação pela primeira vez, as pessoas do auditório onde ele estava sentiam que o chão estava abrindo e elas começaram a se agarrar nas cadeiras, se agarrar nos bancos, e começaram a clamar porque elas pensavam que o chão estava se abrindo e elas iam ser engolidas pelo inferno. Mas ele estava pregando ali simplesmente uma palavra que parecia ser simples, mas que era carregada de uma unção poderosa, porque o pregador tem que ser um homem espiritual. Então guarde isso no seu coração. Espiritualidade só pode acontecer se tiver vida de oração. Então, a partir daí, a gente dá um segmento para as outras coisas que virão como estruturação dessa mensagem. Amém? Então vamos lá para a segunda aula.